Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então bem-vindos à parte 3 da nossa aula sobre Refactor, do curso de Engenharia de Software. Então a gente vai falar agora sobre as práticas de Refactor, A gente pode agora, que a gente já estudou os principais tipos de Refactor, falar como é que essas práticas podem ser aplicadas, por exemplo, em sistemas do mundo real, tá? A primeira coisa que a gente tem que entender sobre o refactor é que o refactor depende fortemente de testes, tá? De testes de software. Por quê? A principal preocupação do refactor é não alterar o comportamento do sistema. Então, lembrando, você faz um refactor para melhorar a qualidade interna do software sem mudar o comportamento externo que basicamente é o que o usuário vê no sistema, tá? E é muito difícil você fazer isso sem testes, principalmente testes unitários, tá? Por quê? Imagina que você fez algum tipo de alteração, algum tipo de refactor, tá? No seu código, mas se não tiver teste, você não sabe se aquilo alterou o comportamento ou não. São os testes que garantem essa não alteração de comportamento, que o sistema continua funcionando do mesmo jeito. Por meio dos testes, os testes passando, você sabe que aquilo que você fez não alterou o comportamento, ok? E, é claro, se você não tem testes unitários, os desenvolvedores vão evitar fazer refatorações, porque todos esses testes devem ser feitos de maneira manual. Então, uma vez que eu tenho um sistema sem testes, eu quero refatorar, depois eu tenho que testar tudo novamente, Se não tem teste, ou você tem que escrever ou testar manualmente tudo o que foi alterado, tá? Então, basicamente, as modificações elas vão se reduzir àquelas necessárias para implementar novas funcionalidades, que a gente chama de manutenção evolutiva, ou corrigir bugs, que a gente chamou de manutenção corretiva, tá certo? Ou seja, a complexidade do seu sistema vai se acumulando ao longo do tempo, porque você não volta para melhorar o seu código, tá certo? Então, você tem essa dependência enorme do refactor com os testes. Ok, mas uma vez que você está disposto a refatorar e o seu código ele tem os testes, qual que seria o melhor momento? Quando refatorar? Basicamente você tem duas respostas, tá? Que eles vão sugerir dois tipos de refactor, que é o refactor oportunista e o refactor planejado. Vamos falar um pouquinho de cada um. O que seria um refactor oportunista? É o que é realizado junto com a programação. Você está fazendo a programação do seu sistema, inserindo novas funcionalidades, corrigindo bugs, você já aproveita para fazer o refactor do software ao mesmo tempo, tá? Esse é o tipo mais comum de refactor. Então, basicamente é um refactor em tempo real, podemos dizer assim, tá? E o Kent Beck, ele tem uma frase também que ele fala o seguinte: para cada mudança que tiver que realizar um sistema, primeiro torne-a fácil de ser feita. Então realize a mudança. O que quer dizer essa frase? Você está tentando refatorar o seu sistema, só que está muito difícil. Provavelmente o código ele não é um código de alta qualidade, tá? Então o que é o ideal? O ideal é primeiro, às vezes, você aplicar algumas técnicas, igual a gente viu extração de métodos, renomear variáveis ou fazer um inline, criar novas classes, tá? Extrair classes para depois fazer a modificação. Então, primeiro, faça com que essa modificação ela seja fácil. O Kent-Beck ainda ele deixa um aviso, Isso pode ser que não seja fácil, pode ser que isso seja difícil, tá? Então, você melhorar o seu código antes de fazer qualquer mudança pode ser que seja algo difícil, mas é o que deve ser feito, tá? Para depois você realizar a mudança de uma maneira fácil. Esse é o princípio todo do refactor, tá certo? E o outro tipo de refactor que a gente tem é o refactor planejado, Então você tira, às vezes, algum tempo, um dia da semana ou 8, 16 horas, dentro de uma sprint para somente fazer refatorações. Isso é pouco comum e às vezes é mais aplicável quando você tem um problema um pouco mais complexo de ser resolvido, tá? Então, às vezes você tem um problema que você sabe que vai gastar muito tempo, o ideal é que você tenha um tempo separado ali para fazer o refactoring, ok?
Um detalhe é que as próprias IDEs hoje, elas conseguem fazer um tipo de refactor automatizado, tá? Então elas já têm ferramentas ou recursos da própria IDE para você fazer esse refactor de uma maneira mais simples, ok? Aqui a gente tem um exemplo, então imagine que eu tenho aqui uma classe A, no qual essa classe A ela tenha, por exemplo, 3 métodos, tá? M1, M2 e M3. Inclusive aqui dentro do M3, né, ele tem uma chamada para M1, tá certo? E ele tem uma classe B também, que tem um método M4, e a partir desse método M4, ele cria uma instância da classe A para chamar o M1. Imagina que agora eu vou fazer uma alteração nesse método M1, tá? Eu vou acrescentar algum código e eu gostaria de renomear ele, ok? Fazer uma refatoração, chamar ele, por exemplo, de M11, como se fosse algo do tipo de versão, né? M1.1 ou algo do tipo. Como que eu posso fazer isso? Porque se eu simplesmente vier aqui e alterar manualmente o nome do método, todas as chamadas desse método vão quebrar. As próprias IDEs, elas têm uma forma, como a gente falou, automatizada de fazer isso. Você clicando com o botão direito aqui, selecionando o método M1, clicando com o botão direito, você tem a opção de refactor. O próprio Android Studio tem isso, IntelliJ tem isso, tá? E ele te dá algumas opções de refatoração aqui, tá? Por exemplo, a primeira e muito comum é o rename. Então, se eu agora, ao selecionar M1, selecionando a opção refactor rename, alterar isso para M11, ele já identifica automaticamente todos os lugares, né, onde eu tinha M1, uma vez que agora eu troquei para M11, ele já vai alterar em todos os campos do código aqui, no qual eu tinha o meu método M1 sendo chamado, tá certo? Então a gente vê que você tem outras possibilidades, né? Além do rename, você consegue mover, extrair superclasse, fazer o pull-up método, o push-down método e assim por diante, ok? Tem várias opções que a própria IDE ela disponibiliza para você. Tudo bem, então a gente termina a nossa parte 3 aqui, e na parte 4 a gente vai falar um pouco sobre cold smells ou bad smell, como são conhecidos também, né? Aquele famoso mau cheiro que indica que tem alguma coisa errada no código, tá? Encontro vocês lá, obrigado, tchau, tchau.